vamos ter depois de fazer alguma coisa é determinado de acordo com a maneira como nós fazemos. Não é sobre a quantidade de coisa que você traz, é sobre a positividade que você traz com ele. Não é sobre a quantidade de coisa que você semeia, é sobre como você semeia. Significa que você pode ter milhares de caminhões ou toneladas de milho e semear. Se você não semear da maneira correta, você não vai colher os resultados corretos. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Hoje queremos falar de portas abertas, parte 2. Aleluia. Qual é o maior problema das portas abertas? O maior problema das portas abertas não consiste em ter portas abertas. O maior problema das portas abertas consiste em manter a porta aberta. Significa que existem pessoas que até em um momento tinham portas abertas, mas não saberam manter a porta aberta, então a porta se fechou. Quando nós temos uma porta da bênção aberta em nós só precisamos aprender a mantê-la. Qual é o maior inimigo das portas abertas? O maior inimigo das portas abertas chama-se falta de disciplina. Pessoas sem disciplinas não conseguem manter a porta dos resultados abertos. Eu não sei se alguém está nesse lugar. Pessoas sem disciplinas não conseguem manter a porta de resultado na sua vida aberta. Por quê? Porque a disciplina, podemos chamar que é o ramo que nos ajuda a conservar a porta aberta na nossa vida. A disciplina é o ramo que nos ajuda a conservar a graça de Deus sobre a nossa vida. Deus não abençoa pessoas indisciplinadas, porque pessoas indisciplinadas não têm caráter mudado. Deus não abençoa pessoas que não são bem posicionados, porque pessoas mal posicionadas usam o bem, ou seja, usam a bênção para magoar os outros. Deus não abençoa pessoas indisciplinadas. Como assim pessoas indisciplinadas? Pessoas indisciplinadas não conseguem pegar aquilo que é o seu e compartilhar com os outros. Pessoas indisciplinadas pegam aquilo que é seu para humilhar os que não têm. Pessoas indisciplinadas pegam aquilo que eles carregam para baixar aqueles que não têm. Enquanto que pessoas disciplinadas, aquilo que eles carregam serve de ponte para se conectar aos outros, ajudar os outros, tirar os outros de baixo para cima, tirar os outros do buraco para alto. Eu não sei se alguém está a bater palma para Jesus Cristo, igreja. Aleluia. O maior problema na conquista da graça, na conquista de portas, consiste na disciplina. Pessoas que não têm disciplina não prosperam durante muito tempo. Pessoas que não têm disciplina não ficam curadas durante muito tempo. A falta de disciplina nos leva a fazer coisas fora da vontade de Cristo. É por isso que Jesus, no livro de João capítulo 5, ao curar um enfermo, disse para ele: vai e não peque mais para que não te aconteça o pior. Porque quando você continua a pecar, você está vivendo na indisciplina. E a indisciplina te leva mais profundo no buraco. Eu não sei se alguém está entendendo alguma coisa. A indisciplina te leva no mais profundo daquilo que era a tua situação. Por isso, é importante entendermos que não é só sobre abrir portas o culto de hoje. É sobre ganharmos disciplina para nessa vida. A falta de disciplina, igreja, nos faz receber alguma coisa, mas não conseguimos manter aquela coisa por muito tempo. Vou te dar um exemplo prático. Quando você tem um negócio, pessoas que não têm disciplina na área financeira, o negócio não dura por muito tempo. Pode durar no máximo um mês, depois vai te falar que o negócio morreu. Mas quando você tem disciplina, não importa quanto tempo passar, você consegue preservar aquele negócio. Para encontrarmos um homem com disciplina, nós precisamos observar 3 tipos de qualidade. Primeira qualidade nós encontramos como o saber estar. Alguém está aqui? Fala saber estar. Fala saber estar. Aleluia. Esse é o primeiro tipo de disciplina. Quando você encontra uma pessoa que sabe estar, é um tipo de pessoa que sabe separar os momentos. E o saber estar, que até o único ponto que é saber estar, encontra-se 3 qualidades nesse saber estar: quando fazer, como fazer e aonde fazer. A falta de disciplina nos leva a quebrar esses 3 princípios. Isso é real. Pessoas que não sabem como
quando fazer, não conseguem alcançar resultados. Porque o problema de portas abertas, irmão, não é somente sobre ser altar. Porque você se calhar está acostumado a falar, a ouvir, para você ser abençoado, semear no altar ou não sei se é que. E isso é uma realidade, pode semear o quê? Mas mesmo se você semear sem disciplina, você não vai conseguir colher nada. Alguém está nessa igreja? Você pode trazer todo tipo de oferta que você quiser no altar de Deus. Mas se você não tiver disciplina, até o que seria a colheita você nem vai perceber. Por isso que o primeiro ponto do saber estar é o quê? Saber fazer. Saber o quê? Repete mais uma vez. Saber o quê? Quem sabe fazer, sabe identificar a maneira correta de como fazer. Deus não abençoa pessoas indisciplinadas. Vamos lá ver no livro de Gênesis capítulo 4. A Bíblia fala que vamos falar do primeiro, ou das primeiras ofertas que nós vemos na Bíblia. Quais eram essas ofertas? Caim e Abel. A Bíblia fala que Caim e Abel foram trazer oferta diante do altar de Deus. Foram trazer o quê? Diante de onde? Do altar de Deus. Foram trazer oferta diante do altar de Deus. Mas foi com alegria e trouxe o melhor que ele tinha para Deus. E outro foi trazer simplesmente por trazer. A Bíblia fala que Deus rejeitou a oferta de Caim. E Caim ficou triste. Caim ficou o quê? Olha, existem pessoas no meio de nós, vão semear menos do que os outros, mas vão colher mais do que aqueles que semearam muito. O problema não consiste na semente. É como você está fazendo essa semente. Como você está semeando no altar de Deus. Você está semeando com alegria ou está se sentindo obrigado a fazer alguma coisa? Quando você está dando um mendigo, está a dar com alegria ou está a ser obrigado a fazer aquela coisa? O resultado que nós vamos ter depois de fazer uma coisa é determinado pela maneira como nós fazemos. Vou repetir. O resultado que nós vamos ter depois de fazer alguma coisa é determinado de acordo com a maneira como nós fazemos. Não é sobre a quantidade de coisa que você traz. É sobre a positividade que você traz com ele. Não é sobre a quantidade de coisa que você semeia. É sobre como você semeia. Significa que você pode ter milhares de caminhões ou toneladas de milho e semear. Se você não semear da maneira correta, você não vai colher os resultados corretos. Se você não semear da maneira certa, você não vai colher da maneira certa. Significa que a nossa colheita é determinada de acordo com a maneira como nós semeamos na obra de Deus. As portas só se mantêm abertas para quem tem disciplina, sabe fazer e quando... não sei se alguém está batendo palma para Jesus Cristo. Alguém está nesse lugar, igreja? Sim! Isso estamos a falar inclusive de vários aspectos. Alguém recebeu a cura, está feio, estás abençoado em nome de Jesus. E quando sai, esquece-se de Deus. Não tem como você permanecer bem com a tua cura. Se nós aprendemos a fazer, teremos os resultados que nós anunciamos. Segunda qualificação ou qualidade de alguém disciplinado. Quando fazer, saber identificar quando fazer. A princípio, nós temos um tipo de situação no nosso coração que queremos ajudar todo mundo. Queremos fazer para todo mundo. Mas lembre-se, você não vai conseguir ajudar todo mundo. E nem todo tempo é tempo de você fazer. Quando nós identificamos quando fazer, sabemos o momento certo para fazer e o momento certo para não fazer. Vou te dar exemplo dos agricultores. Eles sabem que nem todo tempo é tempo de semear. Nem todo tempo é tempo de quê? De semear. Eles sabem que se eu semear nesse tempo, não terei como colher lá na frente. Nem toda pessoa que está precisando de ajuda é para você lhe ajudar naquele momento. Tem pessoas que estão a passar por aquela situação porque Deus está a lhe ensinar alguma coisa. E quando você tenta fazer, você está interrompendo o ensinamento de Deus. Estou a ensinar para alguém nessa igreja. Não sei se alguém pode bater palma para Jesus Cristo. Aleluia. É importante aprendermos quando fazer as coisas para que venha o resultado sobre a nossa vida. Aleluia. Terceiro ponto, ou terceira qualificação. Onde fazer? Altares vazios não trazem resultados. Altares que não têm a presença de Deus não trazem resultados. Altares que não têm a manifestação do Espírito Santo não atraem resultados. Por isso que muita gente semeou em altares secos e as suas vidas também secaram. Muitas pessoas semearam em lugares secos, sem a manifestação da graça.
e a sua vida também secou. Eu não sei se alguém alguma coisa nessa igreja. Essa é a terceira qualificação de quem quer aprender a manter as portas abertas. Se você aprender como fazer, quando fazer e aonde fazer, então não tem como você não obter os resultados que estamos aqui a declarar. Sem essas três qualidades, você não pode manter a bênção. Sem essas três qualidades, você não pode se manter disciplinado na graça. Essas três qualidades são as qualidades que vão servir de caminho para mantermos a bênção. Algumas pessoas, Deus lhes agraciou com homens, com bons homens. Por elas não saberem manter o homem em casa, perderam a bênção, hoje se arrependem até na vida toda. Algumas pessoas, Deus lhes abençoou com bons empregos. Por não saberem manter o emprego, perderam o emprego e hoje em dia se arrependem pela vida toda. Algumas vezes Deus lhes abençoou com grandes oportunidades. Por não saberem aproveitar a oportunidade da maneira correta, hoje em dia eles sentam e se arrependem. Meu Deus, o que aconteceu comigo?